Bom, pessoal, meu nome é Elias Mendes. Estou iniciando então nesse canal aqui do YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu estou publicando. Ainda de uma maneira bastante amadora, né? Não sei ainda como é que eu vou me organizar, como é que eu estou aprendendo ainda, né, as técnicas, os recursos que existem. E hoje nós vamos falar sobre o trânsito, aliás, a conjunção de Júpiter e Urano. Mas não especificamente dessa conjunção que aconteceu, mas falar sobre essas conjunções em geral e do ciclo maior que existe entre essas conjunções, para a gente entender algumas coisinhas. São conjunções que acontecem a cada 14 anos, né, e elas obedecem a um padrão bastante interessante que eu pretendo mostrar aqui para vocês. Então, vamos dar início. Pois bem, a gente está então. A gente teve uma conjunção recentemente, aos 21 graus de Touro, né, no dia 20 de abril, entre o planeta Júpiter e o planeta Urano. Né? Então a gente vai tentar entender o que significa essa conjunção, o que essa conjunção significa especificamente quando acontece no signo de Touro, e a gente vai tentar entender em que momento do ciclo maior a gente se encontra, entender qual que é o significado desse ciclo e assim por diante. Né? Conjunções Júpiter e Urano sinalizam momentos de grande empolgação e expansão em torno de mudanças relacionadas à temática do signo em que ocorre a conjunção. Né? Então aqui colocando de uma maneira bastante genérica, né? A gente tem a junção de um planeta, que é Urano, que vai representar revoluções, rebeliões, mudanças abruptas. Ele vai representar aquilo que é inesperado, aquilo que é diferente, aquilo que é bizarro. E do outro lado a gente tem Júpiter, que é chamado na astrologia tradicional do grande benéfico, né? Um planeta que tende a expandir, que tende a gerar empolgação, que tende a gerar idealismo, que tende a promover uma certa generosidade, digamos assim. E aí, nesse caso, essa generosidade e esse sentimento de empolgação é em relação às mudanças que o próprio Urano está representando. Né? Então, esse quando a gente sintetiza os dois, a gente acaba, então, vivendo momentos de grande empolgação com relação a mudanças que estão acontecendo naquele signo em questão. Essa conjunção em Touro sinaliza mudanças no plano econômico, global, né, na economia de uma maneira geral, no sistema bancário, nas questões internacionais e na nossa relação com alimentação, vestuário, estética, física, sexo e prazer, além daquilo que fazemos para nos prover em termos de carreira, serviços ou produção. Essa conjunção acontece no signo de Touro, acontece num signo específico, né? A gente tem que levar em consideração duas coisas. Nem Júpiter e nem Urano se sentem, entre aspas, confortáveis no signo de Touro. Né? A gente tem uma manifestação, de certa forma, um pouco miserável, entre aspas, do Júpiter quando ele se encontra no signo de Touro. Né? Isso não quer dizer que ele produza pessoas miseráveis, acho que nascem com esse Júpiter, não tem nada a ver com isso. É miserável no sentido de que Júpiter ele representa uma tendência à generosidade, ao compartilhamento, digamos assim. Né? Enquanto que o signo de Touro ele apresenta uma tendência ao acúmulo, ele quer guardar, ele quer conservar, ele quer para ele, né? Conservar para ele, digamos assim. Ele não quer necessariamente que as coisas se expandam e fujam ao controle dele. Então, existe uma certa... como é que eu posso dizer? Uma natureza divergente entre Júpiter e esse signo, né? Que é algo que a gente observa, por exemplo, na relação do signo de Touro com o domicílio principal de Júpiter, que é Sagitário. Eles formam uma conjunção, eles não se aspectam, são signos que têm naturezas completamente divergentes. Isso se manifesta também na ausência de dignidade de Júpiter no signo de Touro. Isso, na verdade, essa ausência de dignidade, ela acontece com Júpiter em qualquer signo de terra. Né?
Então, o que acaba acontecendo? Touro não é necessariamente uma dignidade, tampouco é uma debilidade. Então, existem posicionamentos que são piores, né? Inclusive, o signo para onde o Júpiter vai depois é um dos detrimentos de Júpiter, né? Porque aí a gente já tem um elemento de racionalidade excessiva em Gêmeos, né? Isso é questão para outro vídeo, outra história. Então, o Júpiter já não fica muito confortável no signo de Touro, né? Já não é a natureza dele não se reflete tanto em Touro. E nem Urano gosta do signo de Touro. Na verdade, é Touro que não gosta de Urano, os dois não se gostam. E é algo que a gente observa como o planeta Urano está muito associado a Aquário, na relação conflituosa que existe entre o signo de Touro e o signo de Aquário. A gente tem ali uma relação de quadratura entre esses dois signos. E não apenas quadratura, eles também formam uma coisa que é chamada de contrantíssimo, uma relação assim em que realmente fica enfatizado uma dificuldade de conciliação. Aí essa conjunção ela perde muita força por isso, entendeu? O Júpiter já não tem muita dignidade, Urano já não está muito confortável em Touro. Em resumo, esse não é o melhor lugar do zodíaco para que aconteça esse tipo de conjunção, tá? Então a gente não observa necessariamente aquela empolgação toda que a gente observa quando essa conjunção acontece em outros lugares. Por exemplo, quando ela aconteceu em Sagitário nos anos 80, no começo dos anos 80, ou mesmo no signo de Aquário, onde o Júpiter tem uma dignidade leve e Urano estaria domiciliado segundo os autores da astrologia moderna, né? Então a gente tem ali um fortalecimento para ambos, especialmente no caso de Aquário, ambos estão fortalecidos. No caso de Sagitário, Júpiter está no seu melhor lugar possível. Aí a gente vê aquele sentimento de empolgação. A última conjunção, ela aconteceu, ela foi, a gente chama assim, ela aconteceu em dois signos distintos, né? Aconteceu no grau 0 de Áries. Essa conjunção foi em 2010, entre 2010 e 2011. Foi uma conjunção tripla, ou seja, teve uma retrogradação enquanto ambos estavam próximos na órbita de conjunção, e houve contato exato entre eles durante a retrogradação, inclusive. E eles formaram conjunção exata no grau 0 de Áries, no grau 28 de Peixes e depois 27 de Peixes. Foi uma conjunção misturada, digamos assim, entre dois signos, né? Então, nessa própria conjunção, por exemplo, a gente já tem o Júpiter com muita dignidade, especialmente quando ele está em Peixes. O Urano numa condição que não é necessariamente desfavorável em Peixes. Talvez não seja o melhor lugar para ele o signo de Áries, mas a gente vê em Peixes uma certa uma relação um pouco mais positiva, digamos assim. Em resumo, foi uma conjunção talvez um pouco melhor, onde aquele sentimento de empolgação estivesse mais intenso. Nessa conjunção, no signo de Touro, essa empolgação ela acontece em setores específicos, em pessoas que estão ali relacionadas à temática do signo de Touro e muito mais para as pessoas que recebem bons aspectos. Não se transforma necessariamente em uma corrente coletiva de empolgação, como a gente é capaz de observar quando Júpiter e Urano formam uma conjunção em outros signos em que há melhor entrosamento entre eles, né? Isso acontece porque Urano em Touro a gente está o planeta da mudança no signo que mais se ressente e mais sofre com as mudanças. É um signo que é anti-mudança, digamos assim. Porque o impulso taurino é impulso por perpetuação. Então é uma conjunção que ela não tende a dar muito certo, né? Bom, essa conjunção é muito parecida com outra ocorrida 83 anos atrás. A diferença reside no grau. A atual é em 21 graus de Touro e a anterior, de 1941, ocorreu em 25 graus de Touro. Ambas ocorrem próximas à estrela Algol, a de 1941 no grau exato. Algol estava a 25 graus de Touro naquela época e a conjunção foi exatamente nesse grau. Enquanto que a de 2024 numa órbita de 5 graus de distância, porque ela acontece no grau 21 de Touro e Algol já está no grau 26 nesse momento.
né? Então a gente tem que pensar também que a questão sideral para essa conjunção. Uma coisa é ela acontecer no signo de Touro, outra coisa é a gente analisar a situação sideral que acontece no signo de Touro. Ali na região do signo de Touro, a gente vai ver estrelas das constelações de Áries, da constelação de Perseu, da constelação de Cetus. São estrelas que, de uma maneira geral, não são muito positivas. De uma maneira assim, bastante genérica, tá? Porém, elas não são necessariamente muito importantes. A maioria delas não é muito importante. Só que Algol é uma das estrelas mais importantes, né? Ela nem é a estrela alfa, né? Ela é apenas a beta da constelação de Perseu, mas ela tem uma importância muito grande na literatura da astrologia tradicional e é considerada uma estrela bastante maléfica, né? E a gente viu uma manifestação assim assustadora dessa conjunção na última vez em que ela aconteceu, porque foi em meio à Segunda Guerra Mundial. Foi especificamente no ano de 1941. E nesse ano foi o ano em que, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, os campos de concentração, que eram apenas campos de concentração, onde já morria muita gente, né? Eles se transformam em campos de extermínio, né? Há uma mudança e passa a haver uma sistemática da morte, digamos assim, né? A partir daquilo. A gente não pode dizer que uma conjunção Júpiter e Urano produz esse tipo de evento. Depois eu vou mostrar para vocês o mapa daquela conjunção e vocês vão entender que não era apenas uma conjunção Júpiter e Urano, ela também envolvia Saturno, né? E ao longo de todo o ano de 41, após essa conjunção, e depois 42, a gente ia ter uma conjunção de Saturno e Urano nas proximidades de Algol também, né? No grau 28 de Touro naquele ano. Então a gente vê que era uma situação muito mais complexa e muito mais pesada. A situação atual ela é bastante diferente. A gente vai ver essa manifestação de uma maneira bastante pontual. A gente tem duas situações específicas, tem a guerra na Ucrânia e tem a situação em Israel em relação à faixa de Gaza, né? São dois conflitos que estão acontecendo, gera bastante sofrimento, mas tá longe de ser na escala de sofrimento e de desgraça que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente espera que não aconteça algo parecido com o que aconteceu durante a Segunda Guerra nesses próximos anos. Só que a gente nem tem como afirmar isso necessariamente do ponto de vista astrológico, porque o cenário depois, apesar de haver outros eventos e outras questões, o cenário relativo a ao que diz respeito a essa estrela, essa conjunção, é tranquilo, entendeu? Essa conjunção Júpiter e Urano, ela tá próxima de Algol, a gente pode até considerar ela sendo afetada por Algol. Nesse momento, Júpiter está muito mais próximo de Algol, ele está no grau 26 de Touro, né? Aliás, ele está no grau exato de Algol. Acho que a conjunção exata foi, inclusive, nesse último fim de semana, ali pelo dia 11, 12. E Urano já está no grau 23 de Touro, né? Então, cada vez mais próximo, né? Urano vai chegar na conjunção com Algol lá para julho e agosto, né? Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, os significados apenas dessa passagem de Urano por Algol, que é uma estrela bastante complexa, né? Bastante problemática. A gente vê que a gente não precisa necessariamente esperar uma hecatombe como foi a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é uma coincidência, né, que a gente também não pode necessariamente associar a conjunção Júpiter e Urano em si, digamos, mas essa conjunção ela acontece exatamente no mesmo lugar em que aconteceu a conjunção lá de 1941, né? E em 41 a gente também teve a última grande enchente no Rio Grande do Sul, que afetou o estado inteiro, afetou a capital, Porto Alegre, afetou a Lagoa dos Patos, as cidades costeiras na Lagoa dos Patos, né? Causou bastante estrago, foi muito semelhante ao que está acontecendo agora. Provavelmente o que está acontecendo agora pro Rio Grande do Sul é muito pior, porque a gente tem um estado que se desenvolveu muito. Então tem muito a ser destruído, infelizmente, né? No momento atual.
É um estado que se desenvolveu bastante e muita coisa foi simplesmente dizimada, né? Estradas, pontes, viadutos, muita coisa sendo destruída. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu sei que as notícias não são animadoras. Continua chovendo por lá, continua piorando essa situação da enchente, né? Mas a gente vê que é um mapa bastante parecido, né? Porque a última conjunção ela também aconteceu nessa época do ano, entre abril e maio, né? No caso, essa conjunção específica de 41 foi em maio mesmo. A gente vai ver depois no mapa que eu coloquei ali para compará-las, né? Então tem muitas semelhanças assim entre essas duas conjunções, né? Aqui é o mapa da conjunção de 1941. Eu sei que muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo elas não entendem de astrologia e tal, mas aqui a gente tem um mapa do dia dessa conjunção, no momento exato em que ela aconteceu para minha cidade, aqui que é Florianópolis, né? E reparem que assim, essa conjunção ela acontece próxima a muitos planetas no signo de Touro, né? A gente tem ali o Sol, Saturno, Mercúrio, Vênus, Urano e Júpiter. A gente tem um stellium de 6 planetas no signo de Touro. Eles não estão todos assim em uma conjunção muito acirrada, né? Só que reparem que estão todos num espaço de apenas... Não estou conseguindo chegar, mas acho que são 8 graus de distância entre um e outro. É orbe de conjunção para quem pratica as orbes pela astrologia moderna, né? Geralmente se alarga um pouco as orbes para conjunção, nesse caso. Mas tem muito planeta em conjunção ali e tem muita coisa, então, misturada ao que é a conjunção Júpiter e Urano. O mais importante, eu diria que é Saturno. O Sol, inclusive, está muito próximo de Saturno nessa situação, né? E a conjunção exata depois de Saturno com Urano, ela meio que pioraria a situação. Meses antes, no ano de 1940, havia uma conjunção de Júpiter e Saturno em Touro. Então, tinha muita coisa acontecendo ali no signo de Touro, né? E era em plena Segunda Guerra Mundial, então a gente tinha um evento hecatômbico mesmo, uma coisa bastante pesada acontecendo em termos internacionais, né? Uma guerra envolvendo vários continentes, praticamente todas as potências da época, né? Praticamente não, mas absolutamente todas as potências da época. Poucos foram os lugares que puderam ficar indiferentes àquela situação. Na conjunção atual, né, esse aqui é o mapa da conjunção de 2024. A gente já vê ali a situação no signo de Touro muito mais tranquila. A gente tem ali o Sol no comecinho de Touro e a conjunção de Urano e Júpiter em 21 de Touro. Não há stellium, né? A gente tem um stellium e Touro se formando por agora, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo. A gente está agora com Vênus, com Sol, com Urano e Júpiter dentro de uma orbe assim, bastante próxima, bastante estreita. Então a gente está num momento em que essa conjunção ela está bastante acirrada agora, esse stellium está formado, né? Mas a conjunção já não é mais exata, e o que vale é o momento da conjunção exata. E a gente vê então que não tem como comparar essa conjunção com a conjunção de 1941. Tá? Essa conjunção em 41 ela foi pior por outras razões. E no que diz respeito ao Rio Grande do Sul, a gente precisaria saber mapas que tenham algum significado para aquele estado. E assim, as informações são um pouco limitadas, né? A gente não tem horário, por exemplo, dos eventos. O mapa que eu estava usando, por exemplo, era o mapa da província geral, que foi fundado lá em 1807, Rio Grande do Sul. Eu estava vendo assim que ele não é não é um mapa assim que está muito afetado por essa conjunção em particular, né? A gente precisaria ver outros eventos que sejam importantes. É muito possível que outros astrólogos gaúchos tenham mais a dizer sobre que mapa se poderia ser usado para falar sobre a Rio Grande do Sul. Mas parece que o signo de Touro não é exatamente o mais favorável para esse estado, né?
Porque mais uma vez a gente tem um grande estélio acontecendo em Touro e mais uma vez a gente tem uma tragédia muito semelhante à que aconteceu em 1941. Talvez muito pior do que aconteceu em 1941. Na verdade, em termos de... no que diz respeito ao Lago Guaíba, o transbordamento dele já ultrapassou aquele recorde, né, a mais de quase 1 metro. Então ela está sendo muito pior realmente de agora, né? Então a gente tem esses dois mapas então aqui para a gente comparar, né? A gente já viu isso. Pois bem, as conjunções entre Júpiter e Urano formam um padrão cíclico ao longo de aproximadamente 1250 anos que chamamos de ciclo maior. É uma situação muito parecida com o que acontece, por exemplo, no ciclo Júpiter-Saturno, em que eles têm o ciclo menor, que dura 20 anos, mas eles têm um ciclo maior, que dura cerca de 800 anos, né? Em que as conjunções são sempre no mesmo elemento. No caso de Júpiter e Urano, elas não são no mesmo elemento, elas são na mesma polaridade. A polaridade é o que vai dizer, por exemplo, se um signo é masculino ou feminino. E, por exemplo, o signo masculino ele é um signo de fogo ou um signo de ar necessariamente. Enquanto que os signos femininos são signos de terra e signos de água. É equivalente a dizer que o masculino também é um signo diurno e o feminino é um signo noturno. É a mesma conotação. Tem significados muito parecidos. Isso quando a gente pensa nos signos. Para os planetas a coisa é um pouco diferente, né? Mas pela natureza deles, né? Então a gente vê que é uma conjunção que ela vai se repetindo sempre no mesmo signo. E assim, como ela acontece com Urano a cada 14 anos, né? Então é o tempo justamente que Urano leva, aproximadamente, para percorrer 2 signos inteiros, né? E geralmente um pouco mais, né? Fica numa coisa assim entre 55 e 65 graus de distância entre uma conjunção e outra, né? Então a gente tem essa sequência de conjunções que vão acontecendo em sexto uma com a outra, né? Eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu tenho aqui, peraí. Por exemplo, aqui nessa imagem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar tão bem quanto eu, né? Mas aqui a gente tem a conjunção atual, ali no signo de Touro, né? E a conjunção de 1941 também ali próxima do signo de Touro, né? E também as conjunções anteriores, né? Vocês veem ali que tem algumas conjunções triplas, né? A que aconteceu em Sagitário foi tripla, né? A que aconteceu em Câncer foi tripla, a que aconteceu entre Peixes e Áries foi tripla, e a que aconteceu em Libra nos anos 60 também foi tripla. E apenas a conjunção em Aquário de 97 e a conjunção agora de 2024 e de 41, elas foram... Não teve retrogradação enquanto aconteceu a conjunção, né? As conjunções ocorrem em aspecto de sexto aproximado uma com a outra, ou seja, o sexto é um aspecto de 60 graus de distância, para ser exato. E essas conjunções elas acontecem a cada uma distância entre elas que varia de 55 a 65 graus, tá? Então, as conjunções ocorrem então em aspecto de sexto aproximado uma com a outra, fazendo com que elas se repitam sempre na mesma polaridade por cerca de 3 séculos. As polaridades, neste caso, se referem, como eu já disse, aos signos masculinos e femininos ou diurnos e noturnos, que eu já expliquei para vocês, né? Então a gente tem essa característica dessas conjunções, é uma peculiaridade, né? A gente tem então uma conjunção que aconteceu lá em 1941 em Touro. Ela foi seguida por uma conjunção no ano de 52 e 53 no signo de Câncer, foi uma conjunção tripla. Como assim conjunção tripla, né? É porque foram 3 contatos exatos. Porque ela aconteceu no momento em que Júpiter e Urano ficaram retrógrados na órbita de conjunção. Então eles tiveram 3 contatos ali, naquela sequência.
E depois a gente teve entre 68 e 69, foi uma época bastante agitada assim, no mundo, né? Com muitos protestos, né? Teve aquela coisa do Woodstock, etc. Era uma época assim, de bastante efervescência cultural, especialmente no Ocidente. Né? E foi uma conjunção tripla no signo de Libra, bem no comecinho de Libra. Né? Em 1983, volto aqui para a figura para vocês irem acompanhando, né? Em 1983, a gente teve uma conjunção então em Sagitário. Enfim, plenos anos 80 e tal, uma época de bastante otimismo. Em 97, a gente teve uma conjunção em Aquário. Entre 2010 e 2011, uma conjunção tripla entre Peixes e Áries. De 1499 até 1857, aqui eu não vou nem citar, assim, porque eu não tô com essa figura aqui na minha frente agora. Aqui eu tô no programa que eu tô usando para gravar isso aqui, ela aparece menor para mim. Imagino que não esteja necessariamente muito visível para vocês. Mas essa imagem, ela seria uma lista de todas as conjunções que aconteceram desde 1499 e, na verdade, até hoje. Né? E a gente vê que a maioria das conjunções foi em signos masculinos. Isso acontece porque entre 1499 e 1857, ou seja, todo o século XVI, todo o século XVII, todo o século XVIII e a primeira metade do século XIX, todas as conjunções Júpiter e Urano foram em signos de fogo ou ar. Ou seja, era uma sequência começando em Áries, depois Gêmeos, depois Leão, depois Libra, depois Sagitário, depois Aquário e depois Áries de novo, repetindo, né? De uma maneira circular. E aí, a partir de 1858, inclusive a gente tem aqui, se a gente for ver aqui o signo de Touro, ela tá marcado ali, né? Essa conjunção. A gente teve a primeira conjunção em signos femininos dos últimos 500 anos, assim, que aconteceu no grau 29 de Touro. Ela foi seguida 14 anos depois por uma conjunção no finalzinho do signo de Câncer, né? E na sequência voltaram as conjunções em signos masculinos, né? Isso fez com que houvesse... A gente entrou numa fase de transição, né? Aqui eu explico melhor isso. Desde 1858 e até 2161, estamos em uma fase de transição entre a polaridade masculina e a polaridade feminina. Entre a segunda metade do século XIX e todo o século XX, as conjunções ainda predominaram em signos masculinos. Mas já a partir do século XXI, elas passam a predominar nos signos femininos. Né? Então, a gente vê que a gente está numa fase de transição. Né? Na segunda metade do século XIX, todo o século XX, ainda predominaram as conjunções em signos masculinos. Então, a gente tinha, por exemplo... No século XIX inteiro, a gente teve 5 conjunções em signos masculinos e 2 em signos femininos, se eu não me engano. No século XX, a gente teve, se não me falha a memória, 6 conjunções em signos masculinos. É que a de 1900 eu não sei se eu contabilizo para o século XX ou século XIX, né? Mas é aquela mesma coisa, apenas 2 em signos femininos e todas as outras em signos masculinos no século XX. A gente já vai ter um cenário totalmente diferente no século XXI, que é o século que começou recentemente, no ano 2000, né? E aí a gente tem, para esse século, 3 conjunções em signos masculinos. Na verdade, 4 em signos femininos, 2 em signos masculinos, apenas masculinos, e uma que não é nem masculina nem feminina, aquela misturada que aconteceu entre 2010 e 2011, entre o signo de Peixe e o signo de Áries. Né? Então a gente tem aquela conjunção misturada ali entre esses dois signos.
que é tanto masculina quanto feminina. Ela é bem. Só acontecem durante as transições, essas situações de conjunção misturada. E não acontece só uma vez, né? Elas podem se repetir, tá? Então a gente tem essa situação assim de transição que é bastante peculiar, né? O que pode significar essa transição no que diz respeito às conjunções Júpiter e Urano dos signos masculinos para os signos femininos? Porque a partir de 2162, se eu não me engano, durante uns 300 anos, mais ou menos, todas as conjunções serão em signos femininos. Nós estamos nessa transição. Nós estamos no momento em que finalmente a gente tem uma certa igualdade entre masculino e feminino no que diz respeito a essa polaridade astrológica, né? Vamos tentar entender o que isso pode significar. Vou tentar falar para vocês assim possíveis interpretações para isso, né? Essa nova ênfase nos signos femininos pode estar relacionada ao fortalecimento e à maior participação das mulheres na sociedade, algo que se iniciou no século XIX e vem apenas crescendo, é algo da Revolução Industrial. A gente teve que o feminismo foi uma coisa que começou no século XIX, né? A gente teve no século XIX, eu diria, eu não sei como é que os historiadores colocam isso, né? Mas de certa forma, uma vitória do modelo de produção capitalista que passa a se espalhar pelo mundo inteiro a partir dali. E a gente chega meio, de certa forma, no auge disso no século XX, né? E, consequentemente, a gente tem alguns movimentos de reação. E talvez isso seja muito a característica dessa transição, né? Outra questão pode ser o fortalecimento do Oriente em relação ao Ocidente ou a substituição do modelo capitalista que a gente conhece, né, com suas características atuais, por um tecno-feudalismo ou por um feudalismo corporativo, como sugerem alguns pensadores modernos. Uma coisa que está aparecendo, assim, a gente vê uma imensa massa de pessoas trabalhando de maneira bastante precária e ilhas de privilégios nas pessoas que têm trabalhos em empresas, em grandes corporações, digamos assim, ou grandes empresas que tem algum nível de estabilidade, né? Que tenha, aqui no Brasil seria CLT, né? Quer dizer, todas as vantagens do mundo que o mundo corporativo pode oferecer. Então, enfim, são coisas assim mais genéricas e mais coletivas, digamos assim, porque é um ciclo de longuíssima duração, mais de 1250 anos, né? Se a gente observar que no período das conjunções em signos masculinos, nós tivemos uma ascensão por conta de inovações tecnológicas, por conta de tecnologia de guerra, né? Um fortalecimento muito grande das nações ocidentais, em especial a Europa, e mais tarde a América, né, os Estados Unidos, principalmente. A gente tem um fortalecimento dessas nações. Mas a gente começa a observar na transição para os signos femininos o fortalecimento da China, por exemplo, representando o Oriente. Pode ser que o futuro seja mais oriental, digamos assim, ou seja mais próspero para o Oriente, ou as inovações emanem necessariamente do Oriente e não tanto do Ocidente, como tem acontecido nos últimos séculos, né? É uma possibilidade. Como é que eu posso colocar? Quando houve predomínio de conjunções em signos femininos, assim, entre 800 e 1100, na verdade, todas as conjunções foram em signos femininos. Depois de 1100 até o final do século XV, todas as conjunções elas era aquele período de transição do feminino para o masculino, né? A gente tem ali um período que não dá para dizer que é necessariamente um fortalecimento do Oriente.
Só que assim, qual que eram as civilizações mais fortes, mais prósperas durante o auge da Idade Média? Não eram as civilizações ocidentais. Eram aquelas civilizações ali, especialmente o mundo islâmico. A Pérsia estava numa fase próspera, a China estava numa fase próspera, a própria Índia, que acabou, enfim, teve uma fase complexa ali inicialmente, mas depois entrou numa fase bastante próspera também. Então a gente tem nessa fase dos signos femininos, digamos assim, de certa forma, um florescimento dessa cultura oriental. E o que a gente via no Ocidente, uma tendência conservadora, uma tendência onde as pessoas estavam muito mais lutando pela sobrevivência do que se expandindo, crescendo, porque as inovações não estavam acontecendo ali. As inovações elas estavam acontecendo em outro lugar, as grandes descobertas estavam em outro lugar, não era ali naquela sociedade. Quando começam as conjunções em signos masculinos, a gente vê que começa o período que é chamado de Renascimento pelos historiadores ocidentais, né? Porque se refere ao renascimento cultural europeu, né? Onde a gente tem grandes descobertas na astronomia, na física, na matemática, especialmente a partir do século XVII. Numa fase, então, em que todas as conjunções são em signos masculinos. Isso confere ao Ocidente muita vantagem em relação a outras civilizações. O auge disso foi no Iluminismo, que foi justamente no período, cerca de 10 anos antes da Revolução Francesa, o período em que o próprio planeta Urano foi descoberto. Ele foi descoberto no signo de Gêmeos, né? Mas a conjunção mais próxima a ele, ela havia acontecido no comecinho de Gêmeos, né? E a próxima seria durante a Revolução Francesa, em 1789, se eu não me engano, Júpiter, Urano em Leão, né? Então a gente tem, nessa ênfase masculina, a gente vê que fortaleceu bastante o Ocidente, né? E a gente começa a observar um fortalecimento do Oriente, não necessariamente um enfraquecimento do Ocidente, né? Mas pode ser que, na medida em que as conjunções passarem a ocorrer somente nos signos femininos, que isso talvez favoreça mais a região oriental, não sei. Eu estou fazendo aqui uma comparação com o que a gente conhece da história, né? Então, né, se a gente fosse remeter a situação anterior de domínio dos signos masculinos, para vocês terem uma ideia, foi durante o Império Romano. A gente teve tanto a transição do feminino para o masculino. Quando as conjunções passam a acontecer mais nos signos masculinos e menos nos femininos, a gente tem o início do Império Romano, né, na forma imperial, né? E elas seguem até o final do Império Romano. Quando terminam essas conjunções, também é na mesma época que termina o Império Romano, quando ele se divide e tal. Por conta das invasões bárbaras e assim por diante. E naquele período, não é que havia necessariamente uma fraqueza no Oriente, mas havia maior prosperidade no Ocidente, ali no Império Romano, ou pelo menos uma sanha expansionista maior no Império Romano, porque foi um dos que mais cresceu naquele período, né? Só que a gente teve também ali um grande desenvolvimento para a China naquela época. A própria Pérsia vinha de uma fase de bastante poder. E esse auge de poder da Pérsia foi justamente durante as conjunções de signos femininos, tanto da Pérsia quanto aquele império grego de curta duração do Alexandre o Grande, que herdou basicamente o Império Persa, né? Mas ali com características mais orientais, né? Isso foi com ênfase nos signos femininos, né? Então, enfim, é uma análise complexa de se fazer. Aqui eu estou meio que ventilando para vocês. Mas uma das coisas que eu mais associo a essa conjunção Júpiter e Urano indo para os signos femininos é justamente ao feminismo. Que a gente vê desde o século XIX de uma maneira muito tímida, né, de acordo com o fato de terem acontecido apenas 2 conjunções no século XIX em signos femininos,
No século XX é a mesma coisa, apenas 2 conjunções de signos femininos, então também ainda de uma maneira tímida, inicial. A gente vê o feminismo começando, mas ele assaltando o mundo, digamos assim, de uma maneira muito forte, através das redes sociais, nesse século, no século XXI. Onde nunca antes, nos tempos recentes, a gente vê um fortalecimento tão grande, as mulheres ocupando tantas posições importantes na sociedade, e cada vez mais equivalentes ao poder masculino, digamos assim, dos homens, né? E é algo que eu acho que está muito associado a essa transição, especialmente porque quando a gente pensa em Júpiter e Urano, a gente está falando, então, de uma questão de mudanças que vão representar uma melhora, ou que representam uma esperança, ou que representam uma tentativa de expansão para alguma direção, né? E a gente vê essa expansão indo para o universo feminino, né? Especialmente nas conjunções em água, no elemento água, que vão começar a ficar cada vez mais frequentes, né? Que de todos, entre o elemento terra e o elemento água, eu diria que o elemento água é o mais feminino de todos, né? Porque ele também é úmido, e a umidade ela tem uma característica ainda mais feminina, então, enfim, é uma questão aí pra gente pensar, pra gente refletir, né? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. É um vídeo que foi feito de uma maneira muito amadora. Eu tenho plena consciência disso, mas é o que eu consigo fazer no momento, né? E é isso. Até a próxima. E aí é aquela coisa que todo mundo fala no YouTube, né? Quem assistiu até aqui, se puder dar um joinha, um ok, né? Aquilo que se faz no YouTube para tentar fortalecer o vídeo, o canal, as visualizações, etc., eu agradeceria imensamente. Quem puder se inscrever no meu canal também, ativar as notificações, etc., tanto melhor. Fiquem à vontade para fazer isso ou não, mas eu ficaria muito feliz quanto mais pessoas fizessem isso, assim, por enquanto, né? E eu espero poder entregar para vocês depois trabalhos um pouco melhores do que esse. É isso aí.